Vamos lá, pessoal, para mais uma leitura, mais um dia que se inicia na presença do Senhor. Vamos lá. Hoje o que temos é Gênesis 13, versículo 1. Abrão, ele ainda não tinha mudado o nome. Abrão e Ló se separam. E Abrão saiu do Egito para o sul, ele e sua esposa, e tudo o que tinha, e Ló com ele. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. E ele foi em suas viagens do sul até Betel, até o lugar em que sua tenda havia estado no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que ele fizera ali no início. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gado e tendas. E a terra não foi capaz de comportá-los, para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não puderam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam na terra nesse tempo. E Abrão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Repito, não está a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim, se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te apartares para a direita, então eu irei à esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se encontra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste. E eles se apartaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão: deixa eu dar uma parada aqui porque o vídeo está meio embaçado a luz. Um minutinho. Foi, eu acho que ajustei. Ainda estou fazendo. Pronto. Melhorou, né? Foi. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou: eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei. E a tua semente, e eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te, caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu a darei. Então Abrão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou seu altar. E ali edificou um altar ao Senhor. Então, vamos agora ao entendimento da Bíblia, pois esse foi o versículo, né, pessoal? Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse capítulo, e foi o capítulo todo.
No versículo 1, a Bíblia explica: tendo-se forçado a sair do Egito, Abrão retornou para o sul, o último lugar em que vivera na terra prometida, antes da sua ida para a África. Aí no 3, Abrão seguiu em direção ao norte de Betel, uma área de Canaã com mais chuva e, consequentemente, com mais vegetação do que o sul. Esta mudança provavelmente foi necessária a fim de alimentar os grandes rebanhos de Abraão e de seu sobrinho Ló. Aí no versículo 4. O retorno físico de Abrão ao lugar onde Deus primeiro lhe falara na terra prometida se assemelhou a uma reconsagração espiritual de sua vida a Deus, pela primeira vez desde que deixara Canaã e fora para o Egito. Abrão invocou o nome do Senhor. No 6. Especificamente durante os meses secos de verão, a terra ao redor de Betel e Ai estava muito seca para tamanha quantidade de rebanhos e pessoas. Para permanecerem na área, Abrão e Ló teriam de se afastar. Na 7, versículo 7. Com limitados recursos naturais, era inevitável a contenda entre os pastores de Abrão e de Ló. Versículo 8. Abrão acalmou a situação de tensão que tinha azedado o relacionamento entre ele próprio e seu sobrinho, e entre os seus pastores, uma vez que eles eram irmãos e estavam rodeados por muitos grupos que não tinham quaisquer motivos para lhes serem amistosos. Era importante que eles fizessem um acordo. Abrão compreendeu que Versículo 9, perdão. Abrão compreendeu que a única maneira de pôr fim à controvérsia era a separação deles. Como o membro mais velho e cabeça do clã, ele deveria ter sido o primeiro a escolher a região que ele vivera. Porém, Abrão grandiosamente passou a escolha para Ló, permitindo que seu sobrinho reivindicasse o lugar mais desejável na terra inteira. Versículo 10. Pensando especialmente na necessidade de água e pasto para os seus rebanhos, Ló estava particularmente interessado na extremidade sul da planície do Jordão, uma área bem regada em todo o redor. Tão próspera era essa região antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, com duas cidades preeminentes ali localizadas, que ela foi considerada como sendo tão exuberante quanto o Jardim do Senhor, ou o Jardim do Éden. O nome Zoar antecipa os eventos O nome de aldeia nessa ocasião era Belá. Versículo 11. Para o leitor atento, a viagem de Ló para o leste tem algumas implicações perturbadoras. Outras situações nos capítulos anteriores de Gênesis, nas quais o leste é mencionado como um destino, compreendem aquelas de Adão e Eva, após o seu pecado no Éden, de Caim após o seu julgamento, e de humanidade pecadora antes do incidente da Torre de Babel. Versículo 12. Ló aparentemente viveu uma experiência transicional, habitando nas cidades da planície, enquanto também mantinha sua tenda em direção a Sodoma, a fim de manter os seus rebanhos. Versículo 13. O estado de depravação dos homens de Sodoma e a maneira como eram extremamente perversos a pecadores diante do Senhor será tratada mais adiante em 18, versículo 20, 19, versículo 25. Agora vamos ler o 14 ao 15. Ler não, né? Recitar o que o estudo diz.
Quando Abrão deu parte de Canaã para Ló, no acordo que ofereceu terra para amor, a paz, quando Abrão deu partes de Canaã para Ló, no acordo que ofereceu terra por amor à paz, tal pacto ameaçou o cumprimento da antiga promessa a Abraão. Todas as promessas de Deus não podiam ser frustradas pelos atos de Abrão, apesar do compromisso de Abrão com Ló. O Senhor mesmo daria a Abraão toda a terra que ele estava vendo, em todas as direções. E, mais ainda, Canaã também haveria de pertencer à semente de Abraão, para sempre. Contudo, a descendência de Ló não seria deixada sem território. Seus filhos, Moabe e Ben-Ami, seriam os fundadores de Moabe e Amon, nações a leste da terra prometida, e Abraão. Versículo 16. Além da terra, o Senhor também prometeu a Abraão uma semente numerosa demais para se poder contar, visto que Abraão tinha mais de 75 anos de idade e ainda não possuía filhos, no tempo em que o Senhor lhe falara tais palavras. Essa promessa divina era particularmente surpreendente. Talvez como um teste para a fé de Abraão, o Senhor lhe deu duas ordens. Como elas, veio uma reafirmação da promessa feita anteriormente quando Abraão chegou na terra prometida. Imediatamente após a ordem de Deus para percorrer a terra no seu comprimento e na sua largura, o patriarca habitou na planície de Mamre, um local a aproximadamente 3,2 km ao norte de Hebrom. Hebrom tornou-se a principal residência de Abrão e, mais tarde, de seu filho Isaque. Então, o que podemos tirar desse versículo? Abrão e Ló, sobrinhos, mas Abrão considerava Ló como seu filho, pois Ló tinha perdido seu pai. Então, era considerado filho. A terra que ele estava querendo dizer que estava difícil de ser habitada era porque estava passando por secas no local, então estava difícil do rebanho todo se alimentar, todos eles no mesmo local. Aí o que ele designou? Vamos nos dividir para poder cada gado comer bem em outras partes, pois a terra é muito grande, mais adiante. Aí se dividiram, mas eu acho que nisso eles começaram a errar, pecar, pois na divisão sempre há perdas, porque na Bíblia mesmo já diz: vá e multiplicai-vos. Então nunca vamos nos dividir, pois divisão é muito ruim. Eu estava tendo uma experiência muito boa. Nós podemos fazer até um teste. A gente pega 7 galhos e tentamos quebrar eles. Podemos dar para 7 pessoas. As 7 pessoas dificilmente vão conseguir quebrá-los, os 7 ao mesmo tempo. Agora, se dividir, der um galho para cada, te garanto que todos vão conseguir quebrar. O que é esse propósito? A união, ela fortalece o local. 7 pessoas, 2 pessoas ou 1, é totalmente forte. E nessa contagem eu digo o seguinte: 7 não é apenas 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 que dá 7. Não, é muito mais que isso, porque
Quando soma 1 mais 1 7 vezes, o que acontece? Você pode quebrá-lo de 1 em 1. Então, é muito mais, chega a ser muito mais que a multiplicação. É uma conta muito grandiosa. Um exemplo, 7 vezes 7, entendeu? Aí o que acontece? Te garanto que é muito forte essa palavra, pois quando se divide, além do número diminuir, um vai ficar afastado do outro presencialmente, espiritualmente, em tudo. Ok, pessoal? Temos esse discernimento para poder passar para os outros. E mais uma vez eu falo, você que está aí ouvindo até essa hora, já 15 minutos de vídeo, vamos tentar manter esse foco de mais ou menos de 10 a 15 minutos por dia, leitura bíblica. Eu peço a você para compartilhar com seus amigos próximos, porque se não faz efeito para você essa mensagem, com certeza para alguém fará. Se puder, curta, comente e compartilhe, para que mais pessoas consigam chegar a essa mensagem. Não só para mim, para você, para outras pessoas poder ser elevado espiritualmente. Você pode estar salvando uma pessoa com esses vídeos. Um abraço, fique na paz.